Fala galera, beleza? Professor Paulo Pereira, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui sobre cálculo. Vamos ver aqui as propriedades dos limites. Se você está vindo do vídeo anterior, onde eu falei da definição de limite, ficou um pouquinho assustado, fique tranquilo, abra teu coração, porque isso aqui é muito tranquilo e é isso que a gente vai de fato utilizar para estar calculando limites a partir de agora, beleza? Vem comigo, pessoal. Primeiro eu quero falar da unicidade dos limites, que na realidade nem seria então uma propriedade, é mais um teorema, tá bom? Ele diz que o limite, se existir, é único, né? O próprio nome já te diz o que é unicidade do limite, né? Uma função ela nunca vai poder ter dois limites, tá bom? Se ela tem dois limites, quando x tende para um mesmo valor, então é que o limite não existe, beleza? Muito bem, agora vamos às propriedades de fato, pessoal. Limite de p de x quando x tende a A é igual ao p de A, onde p de x é um polinômio. Então, quando você tiver uma função polinomial aqui, pessoal, calcular o limite é a coisa mais fácil do mundo. É só fazer o quê? Valor numérico. P de A é o seguinte, no lugar do x você coloca o A, que vai ser um número. Então, valor numérico. Substituição do valor de x. Olha como é que é fácil. Limite de 3x menos 1 quando x tende a 2. No lugar do x, coloco o 2. Então, ó, 3 vezes 2 menos 1. Olha como é que é tranquilo isso, pessoal. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 1, claro, é 5. Somente isso. Muito tranquilo, não é verdade? Olha aqui, ó, limite, quando x tende a 1, de x à quinta menos 3x ao quadrado mais 2. Substituição. No lugar do x aqui e aqui, tu vai colocar 1 e acabou. 1 à quinta menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 2. 1 à quinta é 1 mesmo, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não vai mudar nada, vai dar 1. 1 ao quadrado é 1 e 3 vezes 1 é 3. Então eu tenho 1 com 2, 3 menos 3, 0. Olha lá como é que foi bem tranquilo calcular esses limites aí. Beleza, pessoal? 3. Se limite de f de x quando x tende a A e limite de g de x quando x tende a A existem e C pertence aos reais, ou seja, o C vai ser um número real, eu vou te listar aqui agora um monte de propriedades muito legais e aí tu fica antenado. Pessoal, antes até de eu iniciar ali, já deixou a curtida aqui no vídeo? Opa! Muito importante que você deixe a tua curtida aqui no vídeo para mim, né? Isso ajuda muito o canal a crescer e mostrar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Caso você não seja inscrito, aproveita e se inscreve agora e aperta o sininho aí das notificações, que aí você sempre fica então sabendo quando eu colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Muito bem, pessoal, então tendo as duas funções f e g, os limites, né, existindo e c sendo um número real, olha só que coisa maravilhosa que vai acontecer aqui, porque limite, pessoal, é uma coisa linda. Ele funciona muito bem com tudo. Olha aqui, ó. Por exemplo, limite de f de x mais g de x. Eu posso abrir isso em limite de f de x mais limite de g de x. Olha que legal. Eu posso somar primeiro as funções, calcular o limite depois, ou calculo o limite da primeira, calculo o limite da segunda e soma depois. Tá vendo? Muito legal isso. Na subtração seria a mesma coisa, tá? Somando ou subtraindo. Olha aqui a B. Limite de C vezes f de x quando x tende a A é C vezes o limite de f de x quando x tende a A. Ou seja, tu pode multiplicar um número por uma função, né? Ou primeiro calcular o limite, ou primeiro calcular o limite da função e depois multiplicar por esse número. Tá vendo? Ele pode sair daqui, né, e ir para o final multiplicando. Quando você tem multiplicação ou divisão, tá vendo? Limite de uma função vezes a outra. Você pode multiplicar primeiro, calcular o limite, ou você calcula os limites e multiplica os limites. Olha só que legal. Muito bacana, não é verdade? Na divisão, a mesma coisa. Você pode dividir primeiro, se você quiser, calcular o limite depois, ou calcula o limite da primeira e divide pelo limite da segunda. Tranquilão? Com o expoente aqui é a mesma coisa, olha que legal, pessoal. O limite de f de x, o f de x está elevado a n, tá certo? Você pode calcular primeiro o limite de f de x, o resultado disso você eleva aquele expoente n lá.
Tá vendo? Na raiz de qualquer índice, a gente chama de raiz enésima, pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, você pode extrair a raiz cúbica da tua função e calcular o limite, ou calcular o limite da função, né, quando x tende a A, e por último você extrai a raiz lá do valor que você obtiver. Tá vendo? Essas três aqui são muito legais também. Limite do ln de f de x é ln do limite de f de x, ou seja, você pode calcular o ln da função e depois aplicar o limite, ou primeiro você aplica o limite e depois calcula o ln. Tanto faz, está vendo? É uma coisa incrível que acontece com os limites. Eles são muito bons, né, algebricamente, né? Você pode fazer diversas coisas que seriam naturais para a gente. Olha aqui o que acontece com o limite de seno de f de x. Você calcula o seno da função, calcula o limite depois, ou primeiro você calcula o limite e depois joga o seno desse valor que você calculou. Mesma coisa aconteceria para o cosseno. Por fim, limite de e elevado a f de x é aqui aquele número irracional, né? Que é a base, inclusive, do logaritmo natural. Isso tudo tem aqui no canal, pessoal, tem que saber, tá bom? Mas enfim, o que está dizendo aqui? Limite de e na f de x. O que eu posso fazer? Calculo o limite primeiro. Aí pego e eleva a esse valor. Tá certo? É isso que as propriedades estão nos dizendo. Eu vou pedir para você tirar um print dessa tela aqui agora, vou sair da frente. E aí eu vou vir aqui com uma série de exemplos onde eu vou calcular alguns limites utilizando essas propriedades, tá bom? Beleza? Só que a mais importante é essa aqui. Em resumo, você vai sempre estar calculando valores numéricos para determinar limites, tá bom, gente? Continua comigo. Beleza, pessoal? Já apaguei o quadro, vamos fazer aqui juntos esse exercício. Olha só. Limite de x ao quadrado mais 3x mais 5 quando x tende a 2. Então vem aqui, ó, jogo no lugar do x eu coloco 2. Vai entrar aqui e aqui. Então vem 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 5. Só isso, Paulo? Somente isso. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2 é 6. E tem esse mais 5 aqui, né? 4 mais 6, 10 mais 5, 15. E acabou. Muito tranquilo, como eu havia lhe falado. Paulo, esse é mais difícil. Não é nada, relaxa, olha aqui, ó. A gente, não, a princípio, não poderia substituir direto, né? Porque não é um polinômio, né? É uma função racional aqui. Mas lembra, o limite da divisão, a gente acabou de ver, a propriedadezinha, é a divisão dos limites. Eu posso fazer o limite dessa, quando x tende a 3, dividido sobre o limite dessa, x ao cubo menos 7, quando x tende a 3. Polinômio, e polinômio é só fazer, então, um valor numérico. No lugar do x, você coloca 3 aqui, ó. 3 menos 5, esse é o limite. E aqui, 3 ao cubo menos 7. Tá vendo? Estou trocando o x por 3. Mas, Paulo, foi a mesma coisa de eu pegar o 3 e substituir direto aqui. Exatamente, pessoal. Então, a partir de agora, tu já sabe. Até quando for divisão de polinômios, você pode simplesmente substituir, trocar lá o x e acabou. É só isso mesmo. Aqui no caso, 3 menos 5 é menos 2. 3 ao cubo é 27, né? 27 menos 7 vai dar 20. Então você pode, no máximo, aqui simplificar para menos 1 sobre 10, quando você divide por 2 em cima e embaixo. Mas é o que eu te falei. A partir de agora, é direto, cara. Ah, tá atendendo a 3? 3 menos 5. Olha que lindo, pessoal. Sobre 3 ao cubo, menos 7. Direto. 3 menos 5, menos 2. 3 ao cubo, 27. Menos 7 é 20. Simplificou. Menos 1 sobre 10 e acabou. Beleza? Pode fazer assim tranquilamente. Limite da raiz quadrada de x4 menos 4x mais 1 quando x tende a menos 2. Pessoal, propriedade que a gente visualizou ali. O limite da raiz de uma função é a raiz do limite da função. Você pode fazer primeiro, então, limite, certo? Né? Quando x tende aqui a menos 2, tá bom? E aí o resultado disso você extrai a raiz quadrada, pode fazer tranquilamente. Aqui, então, polinômio, como é que faz? Só substituir. Então, ó,
Menos 2 à quarta, pessoal. Menos 2 à quarta. Menos 4 vezes menos 2, tá vendo? Estou trocando o x por menos 2, só isso, tá? Onde tem x, no caso aqui, estou trocando por menos 2. Menos 2 à quarta vai ficar positivo, é 16, né? Na multiplicação aqui, menos com menos dá mais. Então vai dar 8, né? 4 vezes 2 é 8. 16 mais 8, 24. Mais 1, 25. Tá lá, ó. Raiz de 25 é 5. Paulo, daria certo se eu fizesse igual ao anterior, substituísse direto? Daria absolutamente certo. Você pode, inclusive, fazer isso a partir de agora. Simplesmente aqui, ó, troca direto. Raiz de menos 2 à quarta menos 4 vezes o menos 2 mais 1. Pode ficar tranquilo que vai ser de boa. Fez a continha, deu raiz de 25, que inclusive é 5, conforme já tínhamos visto. Então, a partir de agora, você repara mais uma vez que apoiado nas propriedades sempre é só o quê, galera? Substituição, substituição. Acabou. Não tem limite feio, não tem nada. Chega lá e troca o valor de x pelo valor ao qual está atendendo. Beleza? Como eu te falei, fica tranquilo. A gente vai aprender cálculo aqui juntos. Veja bem, quando você vem então fazer isso que a gente está fazendo aqui o tempo todo, que é substituir, né? X está tendendo a 1, então eu vou trocar por 1. Ó. 1 ao quadrado menos 1, 1 menos 1. Vai dar 1 menos 1 em cima, que é 0, e 1 menos 1 embaixo, que também é 0. Aí aqui a gente tem uma indeterminação. 0 dividido por 0 em matemática é indeterminado. A gente não consegue precisar que valor é esse, tá? Indeterminado. Neste caso, quando acontecer isso, aí já fica antenado. Em geral, você vai conseguir fazer algum tipo de manipulação algébrica aqui, produtos notáveis, fatoração, para cortar as coisas e matar essa indeterminação. Aqui está muito tranquilo. Você tem que lembrar que x ao quadrado menos y ao quadrado é x mais y vezes x menos y, né? Diferença de dois quadrados. Como é que se fatora isso? Vira o produto da soma pela diferença. Lembra disso? Importante saber, né? Então, eu vou ter aqui de modo direto que isso é igual ao limite, né? Quando x tende a 1. Esse carinha aqui se enquadra aqui, ó. X é x e o y é o meu 1. Mas não está ao quadrado. Sim, mas 1 ao quadrado é 1, né? Então não precisava colocar. Então isso aqui vira x mais 1 vezes x menos 1. Formulazinha está aqui. E aí vai cortar com o de baixo. Né? Deu x menos 1 em cima, x menos 1 embaixo, está multiplicando. Ó. Pode canetar à vontade, beleza? Porque a gente não está interessado no valor quando x é 1 na tua função, e sim valores próximos de 1, que é quando x tende a 1. Então eu posso cortar aqui, e para fazer esse corte, claro, eu estou considerando que o x é diferente de 1. Né? Porque se o x fosse 1 daria 0, eu não poderia cortar. Mas pode cortar à vontade, sem problema nenhum, isso não vai afetar o nosso limite. Então sobrou aqui, né? Eu fiquei somente com x mais 1. E agora ele virou um basicão. No lugar do x, tu coloca 1. Vai ficar 1 mais 1, que é 2. Olha só que lindo, pessoal. Tranquilo, gente? Maravilha. Vamos aqui fazer, então, esse último exercício. E aí eu vou me apoiar na última propriedade que eu quero falar com vocês aqui agora. Presta bastante atenção que é importante. F de x é menor ou igual que g de x, que por sua vez é menor ou igual que h de x. Tá vendo? O f e o h estão fazendo um sanduíche aqui na função g, estão espremendo ali dentro, tá bom? Então elas obedecem a isso para todo x em algum intervalo aberto contendo a. E aí o que acontece? Limite de f de x, quando x tende a é L. E o limite de g de x quando x tende a também é L. Ou seja, essa aqui, quando x tende a vai para L, e essa aqui também vai para L. O que significa? Como ela está espremida ali, ela também vai ter que ter o mesmo limite, que é o L. Tá vendo? Então, limite... Opa! Não de H, não. Limite de G, que é do meio, que está espremida ali, também vai ser o mesmo L em questão. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Vamos à prática aqui agora. Eu quero calcular
o limite de x ao quadrado vezes módulo de seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Se você apenas substituir, né, vai dar zero ao quadrado, que é zero, vai ficar seno de 1 sobre zero. 1 sobre zero, o que acontece? 1 sobre x tendendo a zero, a gente já viu isso na primeira aulinha lá, né? Isso vai para infinito. O problema é que seno de valores muito altos, né, varia, né? Seno é uma coisa que vai sempre variando ali. Então, qual é a ideia? É se basear em trigonometria. Eu sei da trigonometria que seno é uma função que é limitada entre menos 1 e 1. Como aqui está em módulo, então está entre 0 e 1. Ela é no mínimo 0 e no máximo 1. Tranquilão, pessoal? Trigonometria, tem que saber um pouquinho, beleza? Né? Imagem da função seno é sempre um valor entre menos 1 e 1. Como vai ser sempre positivo, vai ser entre 0 e 1, então. E aí, o que eu observo? Ora, essa expressão aqui na minha função está multiplicada pelo x ao quadrado. Então, eu vou forçar o aparecimento do x ao quadrado. Eu multiplico tudo isso aqui por x ao quadrado, tá bom? Que aí aparece a função que eu tenho, então. 0 vezes x ao quadrado continua 0. Aqui aparece o que eu queria, x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, e x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, tá vendo? Eu simplesmente multipliquei tudo por x ao quadrado. Por quê, pessoal? Porque eu tenho isso aqui, lá da trigonometria, só que a minha função, ela aparece aqui com o x ao quadrado multiplicando. Então eu multipliquei isso aqui por x ao quadrado. Só que eu multipliquei todo mundo para se manter essa desigualdade, tá bom? E aí eu estou naquela história, ó. Função f é o zero, função g é a minha função, função h é o x ao quadrado. Qual é o limite quando o x tende a zero de zero, pessoal? Ó, deixa eu aplicar o limite aqui em todo mundo, para ficar bastante claro para você, né? Limite quando o x tende a zero de zero tem que ser menor ou igual que o limite quando o x tende a zero dessa minha função, x ao quadrado, seno de 1 sobre x, né, em módulo, que tem que ser menor ou igual que o limite de x ao quadrado quando x tende a zero, né? Ou seja, apliquei limite em todo mundo aí. O limite de zero quando x tende a zero é zero, claro, né? E o limite de x ao quadrado quando x tende a zero, você vai trocar o x por zero. Zero ao quadrado dá quanto, pessoal? Dá zero. Você espremeu, né, aqui o limite entre 0 e 0. Então você é obrigado a aceitar que esse limite aqui também é zero. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso? Beleza, Paulo, eu entendi, acompanhei esse raciocínio, mas eu achei um pouco difícil isso aí. Então eu vou facilitar a sua vida. Tira o print aí que eu vou fazer de uma forma mais fácil. Printou? Show? Sempre que possível eu vou fazer da forma mais fácil possível para você, mas eu vou também, claro, tá mostrando algumas coisas que é importante você saber, né? Nesse caso aí tem um jeito mais fácil, mas pode ser que você encontre algum outro limite aí que você tem que usar isso e não tem jeito fácil, tem que pensar dessa forma, tá? Muito bem, você está multiplicando, né? Limite de uma função vezes outra função. A gente pode fazer o quê? O limite do produto é o produto dos limites. Pode simplesmente utilizar isso aqui. Você abre aqui, então, dessa maneira. Olha que lindo. Esse limite aqui é quanto? Troca o x por zero, vai dar zero ao quadrado, que é zero. Esse limite aqui eu não sei. Não sei. Mas como isso aqui é um valor entre 0 e 1, né? É um valor entre 0 e 1, deixa eu botar assim. Bonitinho. Vai ser o quê? 0 vezes algum número entre 0 e 1. Pessoal, 0 vezes qualquer número sempre dá quanto? Não sei quanto é, mas 0 vezes ele vai dar 0. Pronto, acabou. Ficou claro isso? Naturalmente que essa função ser limitada ajudou nessa conclusão. Beleza, pessoal? É isso, um forte abraço, continua comigo. Mais uma vez, se você gostou, deixa a sua curtida, muito importante. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito ainda. E claro, aperte o sininho, que aí você fica sempre sabendo dos vídeos novos. Valeu!